povo de Deus, nós estamos iniciando a nossa programação. E aí, pastor? Olha, um programa abençoado de Deus para a minha vida, para os pastores e para você também, o nosso telespectador que está em casa nos assistindo. Está começando o nosso programa E aí, pastor? Hoje, com a presença do pastor Fábio, né, o pastor Almeida e também o nosso pastor Fabiano, em nome de Jesus, e com um tema neste dia, um tema muito polêmico. Você que está aí, ligue para o seu pastor, você pastor que está ligado na nossa programação. Olha, o tema de hoje nós vamos abordar qual é o evangelho que você tem vivenciado, qual é o evangelho que você tem pregado. Então, querido, neste dia você vai ver os homens de Deus aqui, né? Tem currículo, tem bagagem, tem muita experiência e eles vão falar o que Deus mandou eles fazer, o que Deus mandou eles pregar. Pastor Fábio, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que fico feliz de estar aqui, pastor André, pastor Almeida, pastor Fabiano. É uma satisfação muito grande poder estar participando desse debate tão importante, onde nós estaremos abordando esse tema tão atual e que muitas pessoas às vezes têm até medo de falar, porque nós temos visto cada coisa como pastores, mas eu acredito que será bom e todos nós aqui com certeza temos a Bíblia como respaldo da nossa fé, e eu acredito que vai ser de bom proveito para todos aqueles que estarão assistindo este programa. Pastor Fábio, ele é da Assembleia de Deus, Ministério do Meu Deus Vivo, ali em Socorro, né, pastor Fábio? Isso, lá em Socorro nós estamos com um trabalho ali num bairro chamado Camanducaia do Meio, onde nós atendemos ali um grupo de pessoas, e fora isso nós estamos aí como um trabalho também itinerante há muito tempo, já pregando a palavra do Senhor Jesus, e estamos muito felizes nesta manhã. O pastor Almeida é da comunidade Vida e Louvor, né, de São Paulo. Ele também tem uma igreja aqui em Bragança Paulista e ele está aqui conosco. Olha, pastor, é uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Quero agradecer a oportunidade de estar presente neste debate. Espero poder acrescentar, dentro da experiência em Cristo, aquilo que for possível. Acho que a Igreja de Deus, o Reino de Deus em todo o mundo necessita debater e vivenciar algumas questões sumamente importantes para a continuidade da própria Igreja, tanto no Brasil, que infelizmente tem a mania de copiar tantas coisas, algumas boas, outras infelizmente terríveis, nocivas demais para a verdade do Santo Evangelho. Quero agradecer por esta oportunidade riquíssima. E o pastor Fabiano é da igreja Escudo da Fé. Pastor Fabiano, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastores, pastor André, pastor Almeida, pastor Fábio, é um prazer estar aqui e hoje discutindo este tema, um tema atual, importante, onde muitas famílias ainda têm dúvida também, porque algumas famílias procuram respaldo e têm ouvido muitas coisas, dependendo a igreja onde visita, onde congrega, passa em uma, ouve, e hoje eu tenho certeza que chegará respostas a muitos que estão ouvindo a gente do outro lado, ali na tela, dando a direção das escolhas, a congregação, o que é o certo e o que é errado, através da palavra de Deus. Glória a Deus, então vamos já, né? Pastor Fábio, qual é o evangelho que você tem vivenciado e pregado nos últimos tempos? Um evangelho moderno ou o evangelho antigo? E aí, pastor? Então, pastor André, eu, graças a Deus, tenho sempre dentro de mim aquela responsabilidade como pastor de um grupo de pessoas e também como pastor itinerante, porque você sabe que o pastor itinerante, ele chega na igreja, ele prega a palavra do Senhor e muitas vezes ele não tem aquela responsabilidade, entre aspas, de depois ficar monitorando o rebanho, porque ele vem, ele prega a palavra de Deus, depois ele vai embora e se ele falar
alguma besteira, quem depois tem que consertar é o pastor da igreja. Mas como a gente tem um rebanho e a gente procura apresentar esse rebanho um evangelho simples e atual, no sentido o quê? De fazer que eles entendam que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas quando a palavra de Deus fala que ela se renova, não é para que a gente venha camuflar o evangelho como a gente tem visto. Esses dias, em uma devocional minha, o Senhor me fez a seguinte pergunta: que evangelho você está ouvindo? Que evangelho você está seguindo? E que evangelho você está pregando? E ali o Senhor me mostrou 2 tipos de evangelho que a gente tem acostumado a ver. O evangelho camuflado, que é aquele evangelho que nós precisamos de subsídios para evidenciar a nossa fé, que é o que mais a gente temos visto hoje. O pastor Almeida foi muito feliz já na introdução, quando ele disse sobre copiar. E a gente sabe que os grandes modismos que vêm no nosso país vêm da América, a gente sabe disso, onde pastores ficam copiando as coisas que eles assistem, aquilo que eles vão buscar lá fora, e o evangelho de homens, que é aquele evangelho do materialismo desgovernado, que é tudo que vai fazer é em prol do materialismo. E o evangelho que nós temos pregado é o evangelho de Jesus Cristo, aquele evangelho, porque a palavra evangelho é boas novas de salvação, né, pastor André, pastores que estão aqui, significa boas novas de salvação. Então, eu acredito que nós precisamos não camuflar esse evangelho, mas pregar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado. O pastor Almeida, ele falou que realmente o povo brasileiro, a cultura, ele copia muitas coisas, né? Será que nós estamos vivenciando na era Kennedy Reagan, né? Também Benihim, Morris Cerulo? Porque a gente vê muita... Olha, já vou colocar eles no fogo já, viu? Nós vemos muito agora, né, a unção do riso, né? O caicai, cair de poder, né, o dente de ouro. Quantos de vocês já não ouviram falar o pó de ouro na mão? E aí, pastor, qual é a sua visão? O próprio evangelho tem uma autoridade específica que é unicamente dele. Jesus Cristo, ao estabelecer a sua igreja, ele estabeleceu uma igreja com poder e autoridade. Este poder e esta autoridade está exatamente no evangelho ensinado por Jesus Cristo. Então, quando a gente percebe que uma igreja, para crescer ou para atrair pessoas, depende da unção do riso, e eu sei que o Espírito Santo, ele pode fazer algo extraordinário. Não estou aqui limitando a pessoa do Santo Espírito. Se há alguém que conhece e vivencia dons espirituais, eu tenho essa experiência com Deus, você sabe disso. Porém, eu entendo que existe algo muito maior do que cair na unção do riso, do que tantas outras coisas que existem aí, que eu chamo de penduricalho. Ou seja, algumas coisas que estão aí simplesmente para chamar a atenção de nécios. Pastor Fabiano, o pastor Fabiano da Igreja Escudo da Fé, ele também está aqui conosco. E é verdade, pastor Fabiano, e eu quero perguntar para você, qual é o evangelho que nós temos vivenciado hoje, você tem pregado, ou tem visto por aí, né, muitos pastores pregando o evangelho novo, moderno ou antigo? E aí, pastor? Pastor André, nos últimos dias, é só ligar a TV e você já consegue ver uma diversidade de evangelhos pregados. Você muda de canal, nós vivenciamos aí e vemos os evangelhos que têm sido pregados. Eu conheço o evangelho da cruz. Como o pastor Fábio havia dito há um pouco atrás, o evangelho, ele vem do grego, né? Evangelion. O evangelho, a palavra, ela já existia antes de Cristo. A palavra evangelho era usada no meio militar. Quando vinha um mensageiro no meio de uma guerra, ele trazia uma mensagem, ele falava assim, está chegando o evangelho, que significava as boas notícias. Quando Jesus chega e ele traz o evangelho da cruz, o do perdão, da mudança, da conversão, como nós vemos escrito e Jesus falando, né, que há a necessidade do arrependimento, da conversão, de perdoar o seu irmão.
Porque até neste momento de guerra que eles viviam naquele tempo de Jesus, eles perdoavam, mas era um perdão assim, eu vou perdoar, mas fique longe, eu vou perdoar. E Jesus não, disse assim, olha, tem que perdoar e ser seu amigo. Você tem que tratar agora o seu inimigo e gostar e amá-lo como a si mesmo. E nós vemos um evangelho diferente. Nós temos visto aí o evangelho da prosperidade, nós temos visto o evangelho dos bens materiais. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da salvação, da vida que ele viveu, dos ensinamentos dele, de perdoar 70 vezes 7. E este evangelho que temos pregado, tenho aprendido com o meu pastor presidente, que é o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, que tem que ser pregado. Eu vivo, eu prego isso. Infelizmente, nem tudo que nós vemos por aí é assim, pastor André. E aí, pastor? E você que está em casa, ministro do Evangelho, você que está aí na igreja, que participa, está ouvindo o pastor pregar, e aí, qual evangelho você tem pregado? Qual evangelho você tem vivenciado? Daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí não, é rapidinho, nós já voltamos no próximo bloco. E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Olá, povo de Deus. Nós voltamos com a nossa programação. E aí, pastor? Está conosco, né? O pastor Betão, o pastor Almeida, o pastor Fábio. E agora, pastor Betão, qual é o evangelho nós temos vivenciado? E eu pergunto para você, o senhor faz campanha na sua igreja? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar conosco aqui nesse programa abençoado e dizer que nós fazemos muitas campanhas em prol do amadurecimento da fé daqueles que se aproximam da palavra de Deus, do reino de Deus. Eu creio que no acompanhamento aqui já da bancada, daquele discurso que foi dito aqui, inicial, muito importante ressaltar, e quero fazer minha ressalva, no que se diz respeito àquilo que é muitas vezes utilizado para se angariar fundos ou valores financeiros em prol do seu próprio reino e não do reino de Deus. Eu acho que tudo que não vai edificar acaba atrapalhando, trazendo um vício para a igreja, né? E não é a campanha com o título bíblico, com propósitos bíblicos, com objetivos bíblicos que vai impedir a pessoa de se achegar a Cristo ou de se achegar à verdade. O problema é trabalhar objetos, trazendo misticismo para dentro da igreja, onde você diz que aquele objeto, aquele óleo, aquela água é que tem o poder de transformar ou de fazer qualquer coisa na vida da pessoa. Então, hoje o evangelho tem sido colocado como mercadoria, e eu gostaria de ouvir outros pastores também hoje aqui, graças a Deus. Pastor Almeida, vamos lá, nesse tema, e o misticismo, o senhor tem visto muito ou não dentro das nossas igrejas hoje, evangélicas do Brasil, não é nem de Bragança e região, é do Brasil. O evangelho é completo. O evangelho não precisa de complemento. Porém, as pessoas que não entendem que o evangelho em si é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, portanto, o evangelho não necessita de ajuda absolutamente nenhuma. O que se percebe hoje é que, na verdade, eu acredito que até pelo fato da cultura brasileira, não é? A cultura afro, que não tenho nada contra a questão de cultura, mas o sincretismo brasileiro, quando a gente vai à história do Brasil, sabe que o Brasil tem um histórico bastante misturado, né? O misticismo, ele faz parte da cultura brasileira. E quando a gente vem, e um outro fator importante, é que hoje os púlpitos estão cheios de pessoas que têm técnica, não é? Que fala bonito, mas não tem o poder e a autoridade que está no Evangelho de Jesus Cristo. E isto, ou seja, a pessoa que não consegue
atingir, pelo poder do Evangelho, o coração de quem está buscando a verdade, vai atingir com outras questões secundárias. Pastor Fábio, o pastor Almeida falou técnica ou unção? O que está acontecendo no nosso meio hoje? Então, veja bem, pastor André, eu acredito assim, eu prego em todas as campanhas que me convidam a pregar, eu vou pregar. Mas eu tenho visto assim que o que está pegando mais hoje, na verdade, não é nem o sentido de objetos que estão usando para poder evidenciar a fé. Porque quando se lança um objeto, é com aquele objetivo de que a pessoa ela possa acreditar que aquele objeto ali vai trazer alguma coisa para a vida dela espiritualmente falando. Só que o que mais pega para mim como pastor é tentar enxergar a intenção de quem está fazendo essa campanha. Porque a intenção de quem faz essa campanha, às vezes, não é nem o bem-estar realmente das ovelhas, e sim trazer um fundo de lucro. A gente tem visto isso, um fundo de lucro eles têm. Então, eles passam a vender essas coisas para os membros da sua igreja e para todos aqueles que vão estar fazendo a campanha. Pastor Fábio, descreva aí objetos. O que seriam esses objetos que tem dentro da igreja hoje, no púlpito das igrejas hoje? Pastor, veja bem, são vários objetos que a gente observa, né? Hoje tem a tal caneta ungida, vassoura ungida, toalhinha e tantas outras coisas que a gente vê que os homens ficam inventando, lenço. Então a gente vê que tudo isso aí é uma forma de comércio dentro da igreja, que na verdade a gente vê que isso não acrescenta nada. Se a gente observar bem, eu me lembro, outro dia eu vi uma pessoa levando um objeto desse para casa, eu me lembrei quando eu era pequeno, e eu era de uma ramificação que eu acredito que todos nós que não conhecíamos a Cristo éramos dela, e eu lembro que a minha avó, meus parentes, eles acreditavam, e alguns deles acreditam ainda em ferradura da sorte, em trevo de 4 folhas, não é isso? Então, pé de coelho. Pé de coelho. E a gente observa-se que, de uns tempos para cá, algumas igrejas evangélicas têm usado essas figuras também, em outras formas de figura, para tentar evidenciar a fé. Eu vi pessoas levar o voto, né? A gente tem lá o envelope do voto, lá que a gente faz da igreja, quando a gente vai levar uma oferta. Eu vi gente pregando na porta da casa, como que se aquilo ali fosse tirar o mal da casa. Então, são essas coisas que me assustam. Está entendendo, pastor André? Sem contar que hoje nós somos chamados de neopentecostais. Isso. Por causa dessa mudança de diretriz do pentecostalismo original, né? Que era baseado no poder de Deus, que o pastor Almeida está aqui batendo aqui desde o primeiro bloco, falando do primeiro tempo, do primeiro amor, da igreja primitiva, que não se precisava usar. Inclusive, Paulo foi incisivo nesse negócio, com os agnósticos, com o pessoal que trabalhava até o judaísmo, que tinha ainda seus ritos e festas. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo muito difícil. Olha, o negócio aqui tá bom, tá pegando fogo aqui. E aí, pastor, já nós voltamos no próximo bloco. Será que é graça? Graça, quer dizer, é favor imerecido? Ou eu tenho que pagar para me ser salvo? Ou eu tenho que pagar para me receber alguma coisa de Deus? Já, no próximo bloco, em nome de Jesus. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Voltamos à nossa programação. E aí, pastor? Olha só quantos pastores aqui. E, como eu falei no bloco anterior, graça ou eu tenho que pagar para a salvação? Olha, esta aqui é a Bíblia Sagrada. Esta daqui é a carta magna para nós, os pastores, e para você também que está me ouvindo. A palavra do Senhor Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Ei, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra
instes a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E aí, pastor Almeida? O que Paulo está cobrando do seu filho na fé, Timóteo, o seu discípulo, que ele, em nome do Senhor, pregue, administre, redarga, pregue a palavra. Não é? Os pregadores que foram chamados, conscientes da realidade do seu chamado, precisam entender uma coisa: pregar a palavra. O que nós temos percebido hoje é que existe uma preocupação com si próprio, com a sua fama, com o destaque, e isto é o que tem denegrido a imagem do Santo Evangelho vivido hoje. Algumas pessoas ainda não entenderam a que foram chamados. Nós não fomos chamados para viver a nossa verdade, nós somos chamados para vivermos a verdade de Jesus. Ô, pastor Fábio, eu queria que você também falasse sobre o que a Bíblia diz e o que nós temos vivenciado hoje. Então, pastor André, eu estou aqui com a palavra de Deus aqui aberta em Gálatas, que o apóstolo Paulo deixou relatado assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo já era naquela época, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós mesmo ou um anjo dos céus vos anuncia um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Misericórdia. Pastor Betão, e agora? Vou jogar ele no fogo agora. Santo ou profano? Na verdade, o profano ronda o santo, né? Porque a santidade convém ao Senhor, e Jesus disse: vós sois santos porque eu sou santo. Mas quando nós analisamos que a palavra de Deus nos diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, quando o dinheiro adentra pela porta do santuário e o ministro não se esquiva dele, considerando ele somente um instrumento para manutenção e ajuda do próprio ministério do sacerdócio, é que se confunde tudo e o profano toma o lugar do santo. Então nós temos que ter muito cuidado nos nossos dias. O problema não é campanha, o problema não são os objetos utilizados nas campanhas pelos pastores sérios, que aqui temos uma bancada abençoadora, outros que estão acompanhando aqui no estúdio. Nós precisamos cuidar em que a palavra de Deus não seja deturpada dentro das igrejas através dessas campanhas que só levam a ganho próprio. Eu conheço inúmeros pastores que fazem campanhas na igreja, e aí que vem o uso escuso desse dinheiro para trocar carro, né, para comprar uma joia para uma mulher, para sua esposa, enfim, etc. e etc. Nós temos aqui histórias que vão do santo ao profano. Então, nós precisamos tomar cuidado, é um fio de cabelo, pastor Almeida, que nos divide dessa questão, como no Velho Testamento, como o Senhor, usando os seus profetas, dizia: cuidado de não cuidar só das suas casas, cuidado de não só rebocar a casa de vocês e esquecer da casa do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, pastor. E aí, pastor, olha, como dizia o meu pai, o bispo Antônio: ei, rapaz, o que você tem pregado na sua igreja? É ou não é, pastor Almeida? E aí, pastor? Saudades do bispo, em memória. Temos muita tradição, coisas boas dele a seguir. E nós, na verdade, estamos vivenciando essa situação. Eu acredito que eu tenho culpa, que nós todos temos culpa, porque em algum momento deixamos de entender a orientação de Deus. Quando o Senhor chama um homem de Deus, uma mulher de Deus, para pregar o Evangelho,
a responsabilidade desse pregador não é apenas com o seu local, não é? Há uma responsabilidade com o reino, e nós não podemos nos eximir desta realidade. Então, eu acredito que mais do que nunca hoje nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho no poder do Espírito Santo. Caso contrário, nós estaremos contribuindo para a continuidade desta fadada cultura, não é? Do sagrado e do profano, e como disse o pastor Beto, a coisa é muito junto. A colocação, fio de cabelo apenas separa, e nós sabemos que há um paralelo, não é? Entre a verdade e a pseudo-verdade. E a gente precisa entender essa questão e continuar dentro do que nos foi requisitado como pregadores, pregar a palavra. Olha, esse programa deveria ter 1 hora, 2 horas, só que o nosso tempo é escasso, e eu quero agradecer a presença de cada um dos pastores aqui. Pastor Fábio, as suas considerações finais sobre o que nós falamos hoje. Pastor André, eu também estou muito feliz de poder estar aqui. Minhas considerações finais é apenas dizer para você que está em casa, você que está sendo privilegiado nesse momento, de poder ter uma programação desse porte, desse nível, numa cidade a qual nós sabemos que existe muita coisa errada ainda por trás dos bastidores. Eu acredito que você vai ficar bem aí agora de orelha em pé, né, com determinadas coisas que estão acontecendo, e vai com certeza voltar para os princípios da palavra de Deus, que esse é o nosso objetivo como pastor. Manda um abraço para a sua igreja, lá, endereço da igreja. Então, pastor, quero mandar um abraço para todos os irmãos ali do bairro Camanducaia do Meio. É um bairro que quando está indo para Socorro, no quilômetro 123, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Meu Deus Vivo. Quando os irmãos puderem, vai lá dar um glória a Deus, aleluia, com a gente lá. Glória a Deus. Pastor Almeida, suas considerações, muito obrigado. Comunidade Vida e Louvor. Obrigado, pastor André. Eu acho que essa oportunidade ela vem contribuir, e eu quero agradecer o convite a mim feito. Me disponho em qualquer tempo, em qualquer época, a discutir essas questões, porque eu sei que elas contribuem bastante. Eu sou pastor da Igreja Comunidade Cristã Vida e Louvor, em São Paulo, na Conselheiro Moreira de Barros, número 3288. Nós estamos lá às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Aqui em Bragança também, com a pastora Vera Lúcia, na Rua Três Marias, número 116. Obrigado. E vai estar conosco a pastora Vera Lúcia. Pastor Betão. Quero agradecer, mais uma vez o debate aqui fortíssimo. Pastor Fábio, pastor Almeida, uma referência na nossa vida, desde que eu comecei a pregar com esse pastor Almeida, um homem de Deus, e ressaltando que o tema é um tema importantíssimo, né? Nós que estamos aqui participando, você que está aí do outro lado, não se esqueça de ponderar, duvidar e depois acreditar, porque nós precisamos ter um ouvido preparado por Deus. Deus abençoe, nós somos pastor da Assembleia de Deus Rede Profética e estamos aí juntos para a glória de Deus. Graças a Deus, chegamos mais a um final do nosso programa. E aí, pastor? Olha, eu sei que Deus trouxe esclarecimento para todo o povo de Bragança e até você, pastor. Em nome de Jesus, você é ungido de Deus. Deus lhe chamou para pregar a palavra de Deus. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus.